Olá pessoal, eu sou Rodrigo Stabile, sou professor de Medicina da Faculdade de Medicina de São Carlos e pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz. Hoje é 3 de abril de 2020 e o que é melhor para você? A economia ou a saúde pública e as recomendações que estão sendo feitas para cuidar da contenção do Covid-19 no nosso país? Se você tivesse 10 segundos para pensar agora, nesse momento, você ia escolher cuidar da sua família ou cuidar da saúde da sua empresa? Essa é a discussão que o Brasil tem passado ao longo de 2 semanas. E se eu dissesse a você que você não precisa escolher uma ou outra? Os dados atuais da pandemia do Covid-19 nos Estados Unidos são assustadores e os dados econômicos também. Os Estados Unidos, nessa semana, aprovou quase 100 bilhões de dólares para ajuda social contra a pandemia e nós estamos vivenciando nesta semana quase 10 milhões de desemprego, 7,7 milhões de desempregados por semana nos Estados Unidos. Mas o que está acontecendo com os Estados Unidos? Por que será que o Trump demorou muito tempo para poder levar a sério a pandemia do coronavírus em solo americano? Os Estados Unidos já passou por epidemias similares? É por isso que a gente conhece a história da epidemiologia, ou seja, a história das pestes que já assolaram o mundo. E tem uma delas que é muito importante para a nossa reflexão de hoje, que é a gripe espanhola. Por quê? Porque ela aconteceu em 1918, teve seu ápice em 1918, e ela aconteceu já no momento onde o mundo passava pela grande revolução industrial que se baseia a nossa economia atual. Eu gostaria de fazer essa reflexão, já que não sou economista, baseado em um artigo muito interessante de 2 economistas, um que vem lá do MIT, que é o principal instituto de tecnologia dos Estados Unidos e do mundo, e um outro economista que passou pelo Max Planck Institute, que também é um instituto relevantíssimo para a economia, e hoje é presidente do Banco Federal dos Estados Unidos. São esses caras aqui, ó, o Stephen Luke e o Emil Werner. E eles escreveram um artigo chamado Pandemia Atrasa a Economia, Saúde Pública Não. O que a gente pode aprender com a pandemia de 1918, ou seja, a gripe espanhola. Vamos lembrar um pouco dessa gripe, né? Essa gripe ela assolou o mundo, teve quase 1/4 da população dizimada, deve ter infectado em torno de 30% da população, ela deve ter matado quase 50 milhões de seres humanos. Gripe espanhola, que não é gripe espanhola, rola junto com a Primeira Guerra Mundial e o desfecho dela, e aí tem um bando de soldado americano voltando para os Estados Unidos e entra lá pela costa nordeste, ou seja, pela Filadélfia, aonde o governador recebe com uma grande passeata de infectados. E o que acontece então na Filadélfia? O resultado é uma explosão de infectados. Veja nesse gráfico à esquerda o que aconteceu. Na Filadélfia, em 17 de setembro, o pessoal não se preveniu. As medidas de distanciamento começaram apenas em 3 de outubro. Olha a explosão de infectados que aconteceu. Olha mais à direita. Esse é o gráfico de São Luís, que começou o distanciamento social em 17 de setembro. Veja a diferença da curva. Ela foi arrastada e a mortalidade foi bem menor. E um dos motivos foi a oportunidade da equipe de saúde cuidar dos doentes. A partir da entrada, então, da gripe espanhola em solo americano, vários outros estados começaram a fazer medidas de distanciamento social, seja ela parcial, incompleta ou até fechamento total, o famoso lockdown. Então a gente percebe que as medidas foram crescentes do leste a oeste, ou seja, da entrada aqui da Filadélfia, e as medidas foram progressivas até chegar ao oeste do outro lado da costa do Pacífico. A gente não precisa fazer esforço para entender que na Filadélfia, onde não teve nenhuma medida de contenção, nenhum distanciamento ou nada disso, houve uma explosão de infectados e mortes. Enquanto que em São Luís o negócio foi diferente. A gente teve uma quebra na transmissão e medidas mais efetivas pelo distanciamento.
Ah, Rodrigo, mas até agora a gente não falou de economia. E é verdade. E você sabia que de 1918 a 1920 houve uma retração de 18% da indústria americana? Veja esse gráfico. No eixo Y a gente tem retomada de emprego versus mortalidade. As bolinhas verdes são as cidades que fizeram contenções não farmacológicas. As vermelhas fizeram menos contenção. Veja que Pittsburgh, que não fez isolamento, se deu mal na economia, enquanto que Seattle teve uma ampla retomada de emprego. Nesse outro gráfico, a gente compara o total de dias de medidas não farmacológicas por crescimento e retomada da indústria e do emprego. O que a gente observa é que aquelas cidades que fizeram medidas mais drásticas de distanciamento social foram mais exitosas na retomada da sua economia e na contratação de pessoas para a indústria. Seattle, por exemplo, que foi bastante severo nas medidas não farmacológicas, foi a cidade que teve a melhor retomada de emprego e indústria. A mesma coisa aconteceu com a retomada bancária. Veja mais uma vez que aquelas cidades que fizeram pelo menos uma medida de contenção mediana, que foi em torno de 60 dias, teve um maior crescimento e retomada bancária, e aquelas cidades que fizeram um lockdown, como Portland, teve uma recuperação excepcional, o que mostra que as medidas não farmacológicas adotadas pelas cidades na época, até o distanciamento social completo, foram importantes para o crescimento econômico, para o crescimento da indústria e a retomada de capital de giro daquela cidade. Então você é capaz de entender agora que você não precisa escolher entre a economia e as medidas que estão sendo tomadas pelo governo brasileiro e alguns estados brasileiros. Mas por que a gente está falando dessas medidas comparando com a pandemia da gripe espanhola? É justamente porque a Organização Mundial da Saúde já classificou a pandemia causada pelo Covid-19 uma pandemia igual ou pior à da gripe espanhola, dadas as condições e a quantidade de gente que existe nesse mundo agora. Olha só como estão os números da pandemia no mundo. Os Estados Unidos agora se torna o epicentro desta pandemia, passando os números de mortos infectados da China, e não é coincidência nenhuma que no começo da pandemia o presidente Trump deu aquela relaxadinha. Como que estão os casos no mundo? A gente passou já de 1 milhão e 41 mil, a gente tem mais de 55 mil mortes, e olha a coincidência, os Estados Unidos sendo o epicentro, começando da mesma forma que aconteceu na gripe espanhola. O Brasil com medidas de contenções desde o início, tem 8 mil confirmados e 329 mortos, sendo que esses dados podem ser subnotificados. O que a gente pode observar é que a gente ainda está em ascensão desta curva de infecção no mundo, e por isso que a gente precisa tomar ainda muito mais cuidado. Eu quero te mostrar só mais um gráfico. Olha só o que acontece quando a gente compara países que não fizeram distanciamento social com os países asiáticos, como o Japão, que fizeram distanciamento social e que já possuem hábitos que fazem com que as pessoas não se relacionem, mantenha sempre uma certa distância, como é o cumprimento japonês, né? Sayonara. Então aqui a gente pode acompanhar a epidemia desde o seu começo na China. Veja, há uma explosão, eles começam a fazer o distanciamento social e medidas de contenção, ela cai e há os casos agora que estão sendo espalhados pelo mundo. Veja a ascensão dos Estados Unidos, veja que no Japão a gente tem uma curva muito branda e depois a gente está aqui, ó, o Brasil muito próximo à Espanha. Por isso que é importante saber que as nossas medidas têm segurado. E quando a gente compara os Estados Unidos com a França, a gente percebe que as medidas de contenção da França já está fazendo com que a curva abaixe. E se o número de infectados dobra em escala mundial a cada 3 dias, isso quer dizer que a gente está longe de fazer uma contenção eficiente do vírus. Então agora que você é capaz de perceber que a economia depende da saúde pública, vai se juntar a mim para dizer que nós precisamos promover o distanciamento social, a gente precisa criar artifícios para equipar os nossos hospitais para atender as pessoas que vão ficar graves,
A gente precisa apoiar os governos que estão fazendo a promoção do distanciamento social e a gente necessita também de estabelecer uma ordem de testagem em massa para que a gente possa entender e manejar as pessoas que já foram infectadas e aos poucos voltar essas pessoas que já estão imunes para a economia. É assim que a gente vai vencer essa batalha. Não existe falácia, não existe operação. A gente precisa de política social para segurar a nossa economia, dar confiança aos nossos investidores, confiabilidade à população com relação à alimentação, à saúde e à segurança de manter a sua família íntegra e ainda mais ter a nossa mente sã. Procure fazer o que você gosta na sua casa, ler um livro, estudar as pandemias também é importante para você não cair nessa enxurrada de fake news que chega até você. E a grande conclusão que a gente chega com a história da gripe espanhola em solo americano é que aquelas cidades que mais mantiveram o lockdown, ou seja, a distância total, foram as cidades que mais rápido se recuperaram. Porque saúde é um dos pilares da sustentabilidade, junto com a preservação do meio ambiente, que serão peças fundamentais para a manutenção da sobrevivência da raça humana nesse globo que a gente chama de Terra.